Só um minutinho, pode começar. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Natália e eu vou ministrar a aula de Direito do Trabalho para vocês. Vai ser dividido em 3 aulas, né? E hoje nós vamos falar o conceito, o que é direito do trabalho. O direito do trabalho é um ramo da ciência do direito que regula a relação de prestação de serviço entre empregadores e empregados, buscando equilibrar essa relação de forma justa, né? Estabelecendo direitos, deveres, limites e garantias de ambas as partes, protegendo principalmente o trabalhador, que é considerado a parte hipossuficiente, né? A parte frágil dessa relação, a mais vulnerável. Aqui está a definição, que é a considerada a parte vulnerável dessa relação de emprego. O termo técnico para essa vulnerabilidade é hipossuficiência. Então, direito do trabalho surgiu com essa finalidade. Outra característica para a gente conseguir conceituar o que é essa relação de trabalho, o que é essa relação de emprego, que existe diferença, e no tardar da aula mais à frente nós vamos descobrir qual é essa diferença. Relação de emprego define quando existe um vínculo empregatício com base nos requisitos pessoalidade, onerosidade, subordinação a não eventualidade. O que isso aqui quer dizer? Pessoalidade tem que ser uma pessoa física contratada ou por uma outra pessoa física ou por uma pessoa jurídica. Pessoas jurídicas entre si não exercem subordinação, elas têm um contrato de prestação de serviços. Então, para que haja relação de emprego, um vínculo trabalhista, precisa da pessoalidade, eu e o empregador, empregado e empregador, onerosidade, obviamente, porque são trabalho voluntário, subordinação. O que é essa subordinação? Eu preciso prestar conta. Assim que funciona no emprego, onde existe vínculo empregatício, eu pergunto, eu tenho uma chefe, e esse chefe fala assim, você tem que fazer isso, 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 isso. E eu tenho que prestar contas para essa chefia, né? Ela tem um controle sobre mim. Lógico, gente, que esse controle é no âmbito do trabalho, no ambiente do trabalho. E esse controle é de metas do que precisam ser feitas. Tudo que extrapolar isso virá assédio moral, né? O patrão, ele não comanda a sua vida fora do emprego. E até mesmo dentro do ambiente do trabalho, essa subordinação, existe limites, existe o limite principalmente do que é moral, né? Porque você é de subordinação, ele pode falar com você do jeito que ele bem entender, fazer o que bem quiser com você, porque isso configura assédio moral. Mas dentro de limites legais e morais, existe uma subordinação, você tem que prestar conta a alguém. A não eventualidade, o que é isso? Eu tenho um vínculo e eu sempre vou prestar trabalho com frequência para o meu empregador. Não quer, essa não eventualidade, por exemplo, não ela, ela não se descaracteriza, essa é a palavra certa, ela não se descaracteriza no caso do trabalhador com, o trabalhador
que ele não precisa estar na empresa sempre. Ele presta serviço para essa empresa de forma eventual. Existe um vínculo trabalhista. Eu sou contratada para prestar assessoria jurídica para uma empresa. Eu não preciso ir lá todos os dias, mas existe um vínculo trabalhista e que quando eles precisarem, eles vão me avisar com pelo menos 48 horas de antecedência. Tal dia você tem que estar na empresa. Eu vou precisar que você trabalhe, resolva essa demanda. Resolver essa demanda, eu posso ficar os próximos 5 meses sem ir na empresa. Isso é uma exceção à regra da não eventualidade. É uma espécie de vínculo trabalhista, mas é exceção à regra. Qual que é a regra? Não eventualidade. Eu tenho que trabalhar frequentemente. No caso de diaristas, passou de 3 vezes na semana, se configura vínculo trabalhista. Por quê? Porque você perde o caráter de eventualidade. Se eu vou numa casa, se eu sou diarista, se eu limpo uma casa mais de 3 vezes na semana, não é mais eventual. Se eu vou lá uma vez na semana, 2 vezes na semana, ainda tem um caráter de eventualidade. Não existe frequência. Mais de 3 vezes na semana se configura frequência. Direito individual do trabalho. O que seria? O direito individual do trabalho trata da relação jurídica entre empregado e empregador, voltado para o vínculo individual de cada trabalhador. O que abrange? O contrato individual de trabalho, os direitos e deveres do empregado, direitos e deveres do empregador, jornada de trabalho, horas extras, salários adicionais, férias, 13ª, FGTS, e todas as verbas trabalhistas, tanto as e garantias e estabilidades também, um caráter individual. Existem 2 tipos, né? O direito individual ao trabalho e o direito coletivo, a gente vai ver mais à frente. Então, como eu sei se eu estou pelo caráter individual? Existe uma série de situações em que é exclusivo, é personalíssimo daquele empregado. O contrato de trabalho, ele é exclusivo daquele funcionário. Aí, exclusivo como? Eu vou trabalhar 4 vezes na semana e 2 vezes na semana eu trabalho home office. 2 vezes na semana home office, 4 vezes presencial. É um contrato de trabalho individualizado. Para mim, pela minha situação, eu presto trabalho assim. Mas quer dizer que todo mundo que exerce a mesma função que eu vai trabalhar nas mesmas condições em todo o Brasil? Não, porque a empresa que oferece serviço assim estabeleceu comigo, um acordo individual de trabalho, não infere as leis trabalhistas, tem todos os meus direitos garantidos, a gente acabou de ver aqui, né, a abrangência do direito individual do trabalho, eu tenho um contrato individual de trabalho, direitos deles do empregado, tudo direitinho, tudo que manda a legislação trabalhista. E aquilo que a legislação trabalhista não proíbe pode ser acordado entre as partes. Nós veremos isso mais profundamente nos outros slides. Assim, características. A relação pessoal e direta entre as partes, o que eu acabei de falar, entre empregado e empregador, eles conversam, ajustam a melhor forma esse serviço vai ser prestado, proteção ao trabalhador como parte hipossuficiente, normas
postas pela CLT e Constituição, eu acabei de falar também. Como é que a gente define isso? Eu e o meu empregador, nós podemos definir da melhor forma que esse serviço vai ser prestado. Deu o exemplo que eu trabalho 4 dias presenciais e 2 dias em regime de home office. Está tudo certo. Eu está infringindo alguma norma estabelecida na CLT? Não. Então, está tudo certo. As normas mínimas impostas pela CLT está sendo cumprida, que é o pagamento do 13º, férias, registro na carteira, horas mínimas, o salário mínimo está sendo garantido, tudo certo. Banco de hora extras, por exemplo, banco de horas ou hora extras. Isso ou está em norma coletiva, ou então pode ser estabelecido individualmente no contrato de trabalho. Por exemplo, a empresa que eu presto serviço não quer pagar hora extra. O que ela faz? Faz um contrato que as horas extras serão convertidas em bancos de hora. Aí, todas as horas extras que eu fizer, em vez de ser remunerada, ela não vai ser paga. Ela vai ser compensada com folgas, né? Folgas ou horas a menos trabalhadas nos outros dias. Não depende de sindicato e deve ser influenciado por normas coletivas. Como, por exemplo, eu posso dar como exemplo, vendedores de veículos, de uma determinada região, está lá no acordo coletivo deles, que não serão pagos horas extras. Serão pagos o quê? Banco de horas. Qual vai ser o regime de compensação? Pagamento, remuneração? Não, vai ser banco de horas. Esses bancos de horas têm que ser creditados nos 12 meses subsequentes que você, né, constou, vamos falar assim, né? Você trabalhou horas a mais, tem que ser compensadas, as horas a mais trabalhadas têm que ser compensadas nos 12 meses subsequentes. Aonde isso? Está na convenção. Então, saiba que você que é vendedor de carro, que trabalha em certa região do país, não vai ganhar hora extra, você vai ganhar banco de horas, você vai ter banco de horas. Então, o que? A norma coletiva influenciou no direito individual do trabalho, na relação de empregado e empregador. Direito individual do trabalho. Alguns exemplos práticos para que fique ainda mais elucidado a respeito daquilo que eu falei. Atraso de salários, assédio moral individual, pedido de demissão, fraude na jornada de trabalho nos tais bancos de horas irregulares, reconhecimento de vínculo empregatício, tudo isso é individual. Eu não preciso de norma coletiva para exigir que o meu empregador pague o meu salário em dia. Isso não precisa de norma coletiva. O que eu preciso de um contrato individual para exigir isso. Assédio moral, eu até dei o exemplo, né, da subordinação, que na subordinação existem limites. Eu costumo falar que o seu patrão não é o seu dono. Ele não é dono, ele não pode te mandar. Fora dos limites do trabalho, daquilo que foi estabelecido como trabalho, e até mesmo que foi estabelecido como trabalho, existem formas, a forma correta
de ser cobrado. E também não pode ter discriminação. Por exemplo, você trabalha num cargo considerado inferior numa empresa, você é discriminado por alguém que tem um cargo superior, um cargo de gestão. Vou contar uma situação que aconteceu com um cliente que ela é a faxineira, né, dessa empresa, e ela estava na hora de descanso dela sentada no banco, e chegou um chefe do setor e pediu para ela levantar para que outro funcionário que tem um cargo superior a ela sentasse no banco, para que ele não ficasse em pé. Então, assim, ó, fulana, levanta aí para ele sentar. Estava todo mundo no horário de descanso. Ela estava sentada no banco, assim como outras pessoas estavam sentadas no banco. Aquele banco não tem nome de ninguém, para ninguém além dos funcionários. Ou seja, isso foi um assédio moral. Aí, o assédio moral que ela sofreu é individual. Foi ela que sofreu. Ah, mas é o chefe dela. Mas ela estava no horário de intervalo dela e isso não desrespeitou o trabalho dela. Ela estava lá sentada e descansando. Eu não tinha que levantar para outra pessoa sentar no lugar dela. Essa pessoa não tem necessidade especial nenhuma. Então, configurou assédio moral. E assédio moral precisa de norma coletiva? Não, é individual. De demissão também, fraude na jornada, e todos os outros exemplos práticos que eu trouxe aqui no slide para vocês. Agora, o que é o direito coletivo do trabalho? O direito coletivo do trabalho regula as relações entre categorias de trabalhadores e empregadores, por meio de sindicatos, visando a construção de normas coletivas e a solução de conflitos coletivos. Qual que é a abrangência do direito coletivo? A liberdade sindical, organização e atuação dos sindicatos, negociação coletiva, convenção coletiva, acordo coletivo, greve, conflitos coletivos, que no caso são os desídios coletivos. Tudo isso é de abrangência do direito coletivo do trabalho. Como podemos aplicar na prática essa diferença, então? Individual é tudo aquilo que acontece no âmbito pessoal, da pessoa. A gente viu pagamento em atraso antes do sindicato para dizer que eles têm que pagar assédio moral. Mas, por exemplo, o acordo coletivo, ele influencia, eu até dei o exemplo do banco de horas. No banco de horas, por exemplo, ele afeta o meu contrato individual de trabalho, porque se ficou definido na norma coletiva que todos os vendedores de carro da região do Triângulo Mineiro não serão pagos com horas, não serão remunerados com horas extras. Como é que as horas extras serão compensadas? Através do banco de horas. Aí, mesmo se eu quiser receber, ser compensado através monetariamente, né? Eu não serei. Por quê? Porque existe uma norma coletiva que fala que através de banco de horas. As greves, greve do setor, greve dos motoristas. Então, existe um sindicato, e o sindicato fala assim, olha, se vocês não atualizarem o piso salarial da categoria, porque o piso salarial da categoria dos caminhoneiros está muito defasado. Se vocês não
tratarem a respeito disso, de subir esse piso salarial, vai acontecer greve. Ou seja, isso é uma pressão para um direito coletivo. Eu quero que haja mudança do piso mínimo de uma categoria, de enfermagem, caminhoneiro, o que, ou qualquer outra, né, função que tenha norma coletiva de piso salarial. Por exemplo, enfermagem tem, os caminhoneiros, tem outras profissões. Vigia, existe acordo coletivo, que é o mínimo, né, que a gente chama de piso salarial, não pode ganhar menos que o piso salarial vigia. Existem algumas funções que trabalham com acordos coletivos a respeito de piso salarial. As características. Atua na proteção da coletividade de trabalhadores, depende da organização sindical, cria normas que podem melhorar ou modular direitos individuais, fundamental para ajustar as condições de trabalho e a realidade de cada setor. O que eu acabei de dar de exemplo, por exemplo, se tiver defasado o piso salarial, o sindicato trabalha nesse sentido. Vendedor não pode ganhar menos do que o piso salarial, mais comissões. Aqui, os vendedores de roupas, por exemplo, se existisse um piso salarial, eles não podem ganhar menos que um salário mínimo mais comissão. Não é possível ele trabalhar com ele ser comissionado público, porque existe comissionado público. Comissionado público em algumas categorias de trabalho, ele ganha, vai ganhar. Mas existe o comissionado misto. O que é o comissionado misto? Ele tem um salário base, né, que é o piso, a gente chama de piso, vamos supor que é um salário mínimo. Se ele não vender nada, ele vai ganhar um salário mínimo. E aí, o comissionado misto faz o quê? Ele ganha um salário mínimo, mais são sobre quem que ele vender. Então, existem esses regimes. E o direito coletivo do trabalho influencia, muitas das vezes, nesse piso salarial. Exemplos práticos, eu acabei de citar o piso salarial. Jornada reduzida por convenção coletiva, existe também, dependendo do setor de trabalho, existe jornadas de trabalhos que não podem ser excedidas, e veio como? Através de convenção coletiva. Participação no movimento grevista, negociação de benefícios, vale alimentação, PLR, auxílio creche, desídios coletivos no Tribunal Regional do Trabalho. Vou falar um pouco sobre o sindicato, as mudanças que tiveram no sindicato após a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. A reforma trabalhista de 2017 mudou profundamente o papel e o financiamento dos sindicatos do Brasil. As principais mudanças relacionadas aos sindicatos: o fim da contribuição sindical obrigatória, porque sim, antes era obrigatório você pagar a contribuição para o sindicato, hoje não mais, você é filiado se você quiser. Antes, todo trabalhador tinha desconto anual de um dia de salário, mesmo sem ser sindicalizado. É o que eu falei antes, você não tinha opção. Depois da reforma, passou a ser opcional, exigindo a autorização prévia e expressa
do trabalhador. Isso reduziu drasticamente a arrecadação dos sindicatos, que antes, você querendo ou não, você era obrigado a estar filiado ao sindicato, agora não. O fortalecimento da negociação coletiva. O que seria isso? A reforma estabeleceu que o negociado prevalece sobre o legislado em diversos temas, como jornada e bancos de horas, intervalo entre a jornada mínimo de 30 minutos, planos de cargos e salários, o teletrabalho, representação no local de trabalho, participação nos lucros, enquadramento do grau de insalubridade. Isso aumentou a responsabilidade dos sindicatos, que passaram a ter mais poder de adaptação, mas também maior pressão e responsabilidades técnicas, porque as normas e convenções coletivas ganham muita força. E eu não sei que nós vamos ver a seguir sobre isso de forma aprofundada, mas já adiantando aqui o fortalecimento das negociações coletivas, o que a reforma trabalhista trouxe? Que normas coletivas têm poder superior à legislação trabalhista. Quando elas não têm poder superior? Quando elas ferem princípios. Nós vamos ver o que são os princípios trabalhistas. Mas não. Então, a convenção trabalhista ela vai ter força maior do que a própria legislação trabalhista. Ou seja, a convenção trabalhista, e muitas das vezes, desde que não fira princípios, novamente, não fira princípios, ela tem força superior à legislação trabalhista. Olha só a importância das convenções coletivas. Por isso que fala assim que aumentou a responsabilidade dos sindicatos, porque às vezes ele vai fazer um acordo que de imediato parece benéfico, mas não funciona na prática para esse trabalhador. E precisa o quê? Aí, nesse caso, precisa na alteração na norma, na convenção coletiva. Por isso que eu coloquei aqui, né, que aumenta a pressão e a responsabilidade técnica de que quando as convenções forem ser realizadas, elas prezem pelo bem-estar desse trabalhador. Mas agora, se não ferir nem o princípio do trabalhador, que nós vamos ver esses princípios, normas coletivas são superiores às normas legislativas. A redução do papel dos sindicatos em homologações. Antes, a homologação da rescisão de contratos com mais de um ano era feita no sindicato. Obrigatoriamente, a gente precisava do sindicato para fazer essa rescisão. Após a reforma de 2017, a homologação pode ser feita diretamente na empresa, sem a participação sindical. A convenção coletiva e o acordo coletivo são instrumentos do direito coletivo do trabalho que estabelecem condições de trabalho para a categoria de trabalhadores e empregados, nós já discorremos a respeito disso. A reforma trabalhista de 2017 trouxe a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, as normas estabelecidas através desses instrumentos coletivos podem prevalecer sobre a lei em determinadas situações, desde que não infringam direitos essenciais dos trabalhadores. Convenção coletiva de trabalho. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é a convenção coletiva. A convenção coletiva é um acordo celebrado entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos e empregadores, que são os sindicatos patronais, que abrange toda a categoria,
As características da convenção coletiva de trabalho abrange toda a categoria representada pelo sindicato. Exemplo, né? O sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos comerciários, dos professores, dos enfermeiros, né? Todos os sindicatos que existirem têm poder normativo e estabelece condições mínimas para todos os empregados daquela categoria. Ela substitui as regras da CLT quando trata de assuntos que a lei permite negociar. Ou seja, aqui, traduzindo em miúdos, se a lei foi omissa, ela não falou sobre aquilo, vai prevalecer o que foi acordado na Convenção Coletiva de Trabalho. Exemplos de temas tratados na Convenção Coletiva de Trabalho: piso salarial, jornada de trabalho, benefícios como vale alimentação, plano de saúde, adicionais de insalubridade ou periculosidade, o percentual, nesse caso, que será pago a cada piso salarial, férias, licenças. Tudo isso são temas tratados pela Convenção Coletiva de Trabalho. Acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho é algo específico entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas, geralmente com menor abrangência do que a Convenção Coletiva de Trabalho. Acordo coletivo, menor abrangência. Convenção coletiva de trabalho, maior abrangência. Abrange a categoria daquele empregado. O acordo coletivo é feito com algumas ou um grupo de empresas. Características do acordo coletivo de trabalho. É firmado entre o sindicato e as empresas, ou seja, não tem obrigatoriedade, como na convenção coletiva, por exemplo. Mais flexível do que a convenção coletiva de trabalho, podendo ser mais adaptado às necessidades da empresa ou local de trabalho. Também tem poder normativo, ou seja, as cláusulas acordadas devem ser respeitadas pelas partes envolvidas. Acordo coletivo de trabalho. Alguns exemplos: ajustes nas jornadas de trabalho, como o Banco de horas que eu acabei de ler, falar, com o exemplo de vocês, eu usei como vendedor de veículo. Nesse caso de vendedor de veículos, existe um acordo coletivo, viu? Ele é limitado a uma região. Existe esse acordo coletivo. Eu dou o exemplo do acordo coletivo, mas isso é uma situação real de uma pessoa que está abrangida pelo quê? Por uma convenção coletiva? Não, por um acordo coletivo, porque é só do Triângulo Mineiro ali. E das empresas do grupo, tá? Existe essa empresa e alguns grupos de empresa da categoria de vendedor. Existe o vale-refeição, participação nos lucros, os benefícios adicionais ou redução desses benefícios. A reforma estabeleceu que, em diversas situações, as condições acordadas nas convenções coletivas podem ser superiores às disposições da CLT.
Como, por exemplo, jornada de trabalho. Se o sindicato e a empresa decidirem que a jornada de trabalho será mais flexível, com um banco de horas, isso pode ser acordado sem violar a CLT. Intervalo para descanso. A reforma permite que o intervalo intra-jornada para o almoço possa ser reduzido, por exemplo, para alguém que trabalha 6 horas ou menos. Porque vocês lembram que existe um mínimo, mas com as convenções, os acordos coletivos, esse mínimo pode ser reduzido, desde que você trabalhe 6 horas ou menos. Trabalho remoto, acordos sobre home office podem ser ajustados para a realidade de cada empresa, o que pode ser mais flexível do que as normas da CLT. Limites para a prevalência do negociado sobre o legislado. Não pode prejudicar o trabalhador. Não é possível retirar direitos básicos como salários, férias, 13º, licença maternidade, alguns direitos básicos. Não pode ferir princípios. Ferir princípios não pode ser negociado, não é superior. Não fez isso. Os acordos são superiores ao legislativo, ao que é legislado, como eu já falei para vocês. E o respeito à Constituição. A negociação coletiva não pode infringir direitos garantidos pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. Ou seja, os princípios eles são muito importantes porque eles vão trazer regras e limites para que nós possamos observar se as convenções coletivas ou acordos coletivos estão ferindo a legislação trabalhista e, neste momento, elas não serão superiores ao que está escrito na lei do direito trabalhista. Eu observei que prejudicou o trabalhador, a gente acabou de ler, mexendo em 13º, férias, o salário mínimo possível que você paga, já previsto em lei, não é válido. Mas também, se essas regras das convenções coletivas, por exemplo, ou acordos coletivos, suprimirem os princípios, esses acordos coletivos ou convenções coletivas serão invalidadas. O que são esses princípios? Vamos falar, então, dos princípios do direito do trabalho. Os princípios são as bases que orientam todo o direito do trabalho. Eles funcionam como ferramentas de interpretação, proteção ao trabalhador e equilíbrio nas relações de trabalho. O primeiro princípio é o princípio da proteção, é o princípio base do direito do trabalho. Reconhece que o trabalhador é a parte mais fraca dessa relação, ou seja, a parte insuficiente, a parte vulnerável dessa relação. Então, o direito do trabalho busca sempre, invariavelmente, proteger esse trabalhador. Esse princípio se divide em 3 subprincípios. O indúbio pro operário, que, na dúvida, quanto ao conteúdo ou interpretação de uma norma, deve-se escolher a que beneficia ao trabalhador.
A aplicação da norma mais favorável. Quando houver conflitos entre as normas trabalhistas, aplica-se a que for mais benéfica ao trabalhador, mesmo que não seja a mais recente. Condições, deixa eu só explicar isso aqui, que é a norma mais favorável, mas ela tem que ser, ela tem que estar no ápice temporal da sua relação de trabalho, ok? Mesmo que não seja mais recente, mas aqui está tratando de um ápice temporal. Vou dar um exemplo. Eu estou na empresa desde 2018, e aí em 2020 sai uma norma coletiva, e em 2000 sai uma outra norma coletiva. Mas existem conflitos entre a norma coletiva e a lei, porque vai vir em princípio são entre a norma coletiva e alguma a convenção coletiva e o acordo coletivo. Está tendo conflito entre o acordo coletivo e a convenção coletiva, porque lembra que a convenção coletiva tem uma abrangência maior, o acordo coletivo, uma abrangência menor. Está tendo conflito entre a convenção coletiva e o acordo coletivo, o que vai favorecer? Ainda que seja mais antigo, o que for mais benéfico ao trabalhador. Condição mais benéfica. As vantagens já conquistadas pelo trabalhador não podem ser retiradas. Exemplo, o benefício previsto no contrato não pode ser reduzido sem acordo coletivo. Princípio da irrenunciabilidade de direitos. O que seria esse princípio? O trabalhador não pode abrir mão de direitos mínimos, porque eles têm características ou caráter indisponível ou característica que é intransmissível. Eu não posso abrir mão desse direito nem transmitir esse direito, abrir mão dele para outra pessoa. Não tem como, no caso, que seria abrir mão para outra pessoa, intransmissível. Eu não posso abrir mão do direito para beneficiar o empregador. Tem caráter indisponível, eu não posso dispor desse direito a favor de ninguém. Exemplos: não pode renunciar a férias, não pode aceitar salário abaixo do mínimo, ainda que exista, aqui eu vou dar um exemplo, ainda que exista uma convenção, um acordo coletivo, que eu vou trabalhar 8 horas diárias e eu vou ganhar menos que um salário mínimo. Lembrando que eu não sou comissionista pura, por exemplo. Não, eu trabalho no administrativo de uma empresa. Eu não posso aceitar receber menos estabelecido. Eu não posso ganhar menos que um salário mínimo se eu trabalho as 44 horas semanais, as 40 horas. Não pode, não é possível, ok? Então, assim, menos que o salário mínimo, eu não posso trabalhar e não receber eles. Lógico, aqui que é compatível, gente? Se você trabalha 6 horas, você ganha. É compatível a quem trabalha 6 horas. Se você é estagiário, você vai ganhar de acordo com o que o estagiário ganha. Mas nunca você pode aceitar receber abaixo do mínimo. Por exemplo, você não pode receber salário de estagiário sendo efetivado. É incompatível.
princípio da primazia da realidade. O que é? O que vale é a realidade dos fatos e não o que está escrito. Esse princípio ele é utilizado no direito do trabalho. Se o contrato diz que o trabalhador é autônomo, mas na prática ele é subordinado pessoal e recebe salário, prevalece a condição de empregado. É o famoso PJ, acho que vocês já ouviram falar, né? Porque ainda é moda, mas já foi bem mais, alguns anos atrás, que as empresas acharam que poderia driblar, né, a legislação trabalhista, contratando pessoa física, no caso PJ, né, contratando pessoa jurídica, mas para cumprir todas as características de um trabalho subordinado, geraria vínculo empregatício. Quem nunca viu uma vaga de emprego com todas as características de um trabalho subordinado e você teria que assinar carteira de trabalho, no final está escrito PJ, pessoa jurídica. E como a gente viu no começo da aula, pessoa jurídica não tem relação empregatícia, não tem relação de emprego, porque ela não é subordinada, existe só prestação de serviço, que é diferente. Aí chega lá na vara do direito do trabalho, e o que acontece? Você caracteriza um vínculo trabalhista, porque não adianta nada a PJ, mas eu tinha horário para chegar, eu tinha horário para sair, eu tinha que prestar conta de tudo que era feito, eu recebia salário por isso, pronto, configurou a relação de emprego. Mesmo que esteja escrito que era PJ, que eu era trabalhadora do campo. Isso é o princípio da primazia da realidade. É um princípio muito utilizado no dia de trabalho. Princípio da continuidade da relação de emprego. Presume-se que o contrato de trabalho é por prazo indeterminado. O que dificulta isso? Dificulta a demissão sem motivos claros, contratos temporários sem justificativa, alegação de rompimento por parte do trabalhador. Por que isso? Porque o ônus da prova é da empresa. O que esse princípio quer dizer? Que toda relação de emprego, a gente parte do pressuposto que ela é por prazo indeterminado. Exceção são os contratos de trabalho por tempo determinado. Mas se não está escrito lá no contrato de trabalho que, estou descontratando um contrato de trabalho por tempo determinado, por SAR, por exemplo. Eu te contratei para colher café. E o nosso contrato de trabalho termina quando o contrato de café terminar. Não se colhe café o ano inteiro. Aí, o meu contrato de trabalho é de 4 meses. 4 meses eu vou colher café. Beleza, é um contrato de trabalho com prazo determinado. Mas se não está lá na hora de assinar o contrato, ele tem prazo para acabar, via de regra, é contrato por prazo indeterminado. O que isso acarreta? A garantia de todos os direitos trabalhistas. Demissão sem motivo claro, demissão sem justa causa. Abrange todos os direitos
de uma rescisão trabalhista sem justa causa. Pode te mandar embora sem motivo nenhum? Pode. Contratos temporários sem justificativa. A lei não permite contratos de trabalhos temporários sem justificativa. Eu dou um exemplo de um contrato temporário que tem prazo para acabar, mas que tem uma justificativa. Você concorda comigo? Se eu trabalho com safra, não tem sentido eu te contratar por ano inteiro, se é dos 12 meses, só 4 meses que eu vou colher o café. Aí tudo bem, aí tem justificativa. Ou então, aqueles contratos temporários para época de festa, vocês já viram? Isso é muito comum, principalmente em lojas. Contrato para o final do ano, dezembro, já fevereiro. Beleza, por quê? Porque tem justificativo, porque são as épocas em que o comércio está mais aquecido. Mas se não tem justificativa para você ter um contrato temporário, esse contrato temporário não pode ser feito em qualquer situação. As alegações de rompimento por parte do trabalhador, né, que é o ônus da prova, quem tem que provar é a empresa. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O que é esse princípio? O que ele quer dizer? Que a aplicação das normas deve ser proporcional, evitando abusos. Exemplo, punições disciplinares pode divertir e suspender, mas não pode aplicar punição desproporcional. Existem regras, né, numa empresa que, se alguma dessas regras não forem observadas, forem descumpridas, você pode fazer o quê? Qual que é a regra? Faltas, que nós chamamos de faltas leves. O que é uma falta leve? Eu cheguei atrasado um dia. Ó, vamos trazer essa elucidação aqui. Eu trabalho numa empresa e um dia, porque estava chovendo demais, não tinha condição, não tinha carro, eu ia para o trabalho a pé, e estava aquela chuva assim, que não estava esse tipo de tempestade. A sombrinha está virando para cima, não adianta nem você sair para a rua, porque a sombrinha vai virar para cima. Aí o que você fez? Você esperou, né, até aquela tempestade acalmar. Aí, trabalho. Aí quando eu cheguei lá no trabalho, eu cheguei com 15 de atraso, com a eventualidade. Você concorda? Nem todo dia tem uma tempestade terrível dessa. E o que a empresa fez? Me advertiu. Não chegue atrasada. Nós podemos discutir até essa advertência? Sim, por quê? Porque foi uma eventualidade, né? Foi força, nós chamamos no direito de força maior, você não controla a natureza. Mas ok, vamos falar que nós não vamos discutir essa advertência, não. Aceito receber essa advertência. Mas o que seria? Uma advertência verbal, né? Que é o correto e mais adequado. Uma advertência verbal, porque atrasada, meu empregado falou assim: evita te chegar atrasada, eu preciso ser aqui na hora. Beleza. Isso é uma punição proporcional. Eu nunca tinha chegado atrasada. Eu cheguei atrasada por causa de uma tempestade. Então, advertência verbal, ok. Mas aí você pensa que aqui, o princípio da razoabilidade, né? Nós estamos elucidando a razoabilidade. Nessa mesma situação que eu cheguei lá, só que meu empregador, ele não me deu advertência verbal, ele me deu uma suspensão.
Isso é razoável. Pela falta que eu cometi, eu cheguei atrasado um dia, 15 minutos, porque estava uma tempestade terrível. É razoável? Não. Então, isso feriu o direito do trabalho, que é passível, se não é observada essa razoabilidade de indenização, tá, na esfera do direito do trabalho. Mas aí aqui vamos só elucidar esse princípio. Ou seja, no direito do trabalho, eu tenho que ser razoável. Não posso aplicar punições, advertências e ser desproporcional nisso. Então, ok, uma punição adequada seria, nesse caso, que eu dei, uma advertência verbal, né? Vamos dar outro exemplo de, de um princípio de razoabilidade adequada. Eu sou uma ótima funcionária. Como eu falei para vocês, eu nunca chego atrasado, vou todo dia. Mas eu tenho que. Eu trabalho no administrativo, né? Que eu falei. Então, eu trabalho no administrativo. E não sei, assim, deu a louca. Um dia eu estava meio. Aconteceu alguma coisa comigo, eu estava em dia, e aí eu comecei a discutir com a minha colega que senta ao lado. E eu comecei a discutir com ela e as coisas fugiram do controle e eu parti para as vias de fato. Né? Vamos supor, eu peguei o teclado do computador e taquei nela. Isso é aceitável? Não é aceitável. O que seria uma punição proporcional razoável? Seria razoável eu peguei um teclado do computador e bati, né? Joguei o teclado nela. Ela vai se ferir gravemente, vai gerar vai ficar uma marca aqui com vergonha, tudo bem. Mas seria razoável um empregador chegar em mim e me dar uma advertência verbal? Não é razoável. Razoável uma advertência verbal se eu cheguei 15 minutos atrasado numa tempestade. Razoável, o que eu espero do meu empregador, se eu taquei o teclado na coleguinha, é que ele me dê uma suspensão. Isso é uma punição razoável pelo meu ato, que é o famoso balão, né? Falando de uma forma menos formal, eu vou receber um balão de 3 dias. De novo, se não controlar a minha frustração e minha raiva, a próxima vez seria uma punição razoável e bem aplicada. E se quisesse demitir por justa causa, também seria razoável, porque eu não posso agredir a outra pessoa. Qualquer uma dessas punições seria proporcional e razoável. O princípio da boa-fé objetiva. Ambas as partes devem agir com legalidade, honestidade e cooperação. Exemplos. O empregado não pode fraudar registros em conta, o empregado não pode prometer promoção inexistente, o empregador, no caso, né? Não pode prometer promoção inexistente, porque isso frustra expectativas, princípio da boa-fé objetiva. E o empregado, por sua parte, não pode, por exemplo, fraudar balanço. O balanço tem que ser feito de forma correta. Se eu sou contratada para fazer o balanço de uma empresa, a boa-fé objetiva, o que se espera de mim? Eu vou fazer a contagem
corretamente, eu vou fazer esse balanço corretamente, a boa-fé objetiva. E a boa-fé objetiva vale para ambas as partes, tanto para o empregado quanto para o empregador. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O empregador não pode alterar o contrato de forma prejudicial ao empregado, reduzir salários, jornada sem acordo coletivo, transferir de cidade sem necessidade real para isso, tá? Não, você só pode transferir de cidade se você, empregador, comprova um motivo razoável para isso. Por exemplo, só esse meu empregado que sabe exercer, dar continuidade a essa questão. Vou dar um exemplo. Continuando na linha do financeiro, eu presto serviço na área financeira da empresa e a filial está. Eu trabalho na matriz, mas aí a filial precisa, e como o senhor faz esse controle financeiro, o que o empregador vai fazer? Vai me transferir para a filial. Isso é um motivo razoável. Mas, por exemplo, eu trabalho como motorista. Ok, eu sou um bom motorista. Eu trabalho na matriz. Aí na filial está precisando de um motorista. Mas vocês concordam comigo que não é razoável eles me transferissem antes de abrir um processo seletivo? Ok? Porque isso não é cargo de confiança. Qualquer pessoa capacitada pode exercer o trabalho de motorista. Mas seria diferente, por exemplo, se eles me oferecessem, não, você é um bom motorista. Você não quer ir para tal cidade que eu estou precisando e lá eu não tenho motorista, eu vou te pagar mais, viu? Aí sim. Mas o que? Existiu um acordo prévio. Não é por mera dele, não é por mera vontade do empregador. Princípio da normatização coletiva. Valoriza a negociação coletiva, que é a convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Com a reforma trabalhista, vários temas negociados podem prevalecer sobre a lei. Nós falamos isso bastante nessa aula. Não vi os princípios? Tá tudo bem, a norma coletiva e as convenções coletivas vão prevalecer sobre a lei. Princípio da condição mais favorável. A aplicação do tratamento mais benéfico prevalece sobre uma nova regra, que seja menos vantajosa. Um exemplo disso, se o contrato prevê um adicional de 30% e a norma coletiva prevê de 20%, aplica-se os 30%. Não pode, por exemplo, se algum adicional de periculosidade. Eu trabalho como radiologista e eu tenho um adicional de 30% há 10 anos. E aí, no meu contrato fala isso, né? Que eu vou receber um percentual de 30%. Mas a norma coletiva falou que a parte, eu trabalho desde 2015 e que a partir de 2017
2017, e esse é 20%. Eu vou ganhar o que a norma coletiva prevê ou o que o contrato prevê? O que o contrato prevê. Por quê? Porque é mais benéfico para mim. Se fosse o contrário, se o contrato prevesse 20% e a norma coletiva prevesse 30%, aí vai ser a norma coletiva. Por quê? Por a condição mais favorável. É o princípio do direito, né? O primeiro princípio que a gente viu, o que ele fala? Que sempre vai ser interpretado de forma mais benéfica a quem? Ao trabalhador, que é a parte hipossuficiente, a parte vulnerável dessa relação. Princípio da integração da norma trabalhista. Diante de lacunas, utiliza-se. O que são lacunas, gente? É o silêncio. Tá? Vamos tratar assim que eu acho que fica mais fácil de compreender. No silêncio da norma trabalhista, a lei não falou nada, ficou em silêncio a respeito de determinado assunto. O que vai ser utilizado? Analogias, costumes, princípios gerais para proteger o trabalhador. Vou dar um exemplo, por exemplo, os costumes. Um dos costumes é a gorjeta do garçom. É um costume, ok? Então, tá lá, para que você tem que pagar 10% para o garçom. Tá lá, não, mas é um costume. Um costume direito do trabalho, regras e normas. Qual que é a seção, por exemplo, da regra de pagar 10% do garçom? Se você for mal, ok, mas se você não for mal atendido, como é um costume, e esse costume virou uma norma geral, você vai pagar, né? Você não vai fazer cena por causa de 10%. Mas ok, vamos falar que você foi mal atendido. Você é obrigado a pagar 10%? Lembra que a lei ficou em silêncio quanto a isso. Não, você não é obrigado. Inclusive, a lei do direito do consumidor permite que você não pague os 10% se você foi mal atendido. Princípio Pétero. O que é esse princípio? É o princípio operado, aplicado na interpretação judicial. Quando houver dúvida no processo, a decisão deve favorecer a parte hipossuficiente. Olha de novo aquele primeiro princípio que nós vimos sendo aplicado agora. Se na interpretação da norma, se houve na construção do entendimento desse processo, a decisão vai ser o quê? Favorável ou desfavorável ao empregado? Favorável ao empregado, porque ele é parte vulnerável. Existiu dúvida no convencimento do juiz? A tendência vai ser para beneficiar o empregado. Da autonomia coletiva da vontade. Reconhece o poder dos sindicatos de negociar direitos, base da força normativa das convenções e acordos coletivos. Isso daqui só reforça aquilo que nós já discorremos de forma bastante profunda. Normas coletivas não feriram princípios
do direito do trabalho não feriu princípios das regras gerais, vai prevalecer o quê? O que foi negociado sobre a lei. A relação de trabalho e relação de emprego. Esses dois conceitos são fundamentais no direito do trabalho e não são a mesma coisa. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Parece confuso, mas não é tão confuso quanto parece. O que isso daqui está querendo dizer? Que uma relação de trabalho é prestação de execução, vou mudar assim, porque senão ficou confuso. Relação de trabalho é execução de uma atividade, ok? Você contrata um advogado para uma atividade. Qual é essa atividade? Me defender um processo, ou iniciar um processo. É uma relação de trabalho, sim, que você paga para ele para uma finalidade. Ele está trabalhando para você. Mas ele é o seu empregado? Não, porque seu advogado não é o seu empregado. Porque ele não trabalha na hora que ele não tem jornada de trabalho, não tem que começar a trabalhar no seu processo às 8 e parar às 6 da tarde. Ele não tem que trabalhar todos os dias no seu processo. Então, não tem. Não tem. Quais são as características? Por que, que o seu advogado é só uma relação de trabalho, não de emprego? Vamos ver. Ele precisa trabalhar no seu processo das 8 às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado? Não. Seu advogado, ele tem que trabalhar todo dia no seu processo? Não. Então, caráter de eventualidade, né? Então, ele trabalha de forma eventual. Você paga salário para ele? Não. Tem um contrato de honorário, você vai pagar X valor para ele fazer o trabalho dele. Não tem que pagar todo mês para ele, você vai pagar o tanto que for combinado. Tem caráter. Peraí, agora, né? A gente falou caráter de subordinação, falamos do caráter de não eventualidade, falamos também do caráter do salário. É oneroso. É oneroso. Bater filha. Uma característica do é oneroso também, a relação de trabalho é onerosa. Ou seja, nessa parte é igual. Mas só porque um requisito é igual, quer dizer que é uma relação de emprego? Não, porque todos os outros não bateram. Eu não sou subordinado ao um advogado mais condenado. O advogado não tem que trabalhar todos os dias, ele não trabalha por hora determinada e também ele não tem que prestar, não tem um caráter de subordinação, né? Então, não. Ele não bateu os requisitos de uma relação de emprego, mas é trabalho, trabalho. Outra relação de trabalho que a gente pode usar. O pedreiro. O pedreiro, você contratou ele para construir um quarto, ok? Ele tem que construir esse quarto, certo? Você pagou para ele. Mas ele é subordinado seu? Não, então não existe o vínculo empregatício. Se for por exemplo, a receber todo final da semana, né? Acordado todo final de semana, beleza. O senhor pintou também, ele foi cobrar X valor para pintar a sua casa.
E aí ele combinou com você que a cada 15 dias você vai pagar ele. Ok? Daqui um mês, ele falou assim, eu te entrego daqui um mês. Daqui um mês ele vai pintar a sua casa, e se ele quiser pintar a sua casa, lógico, né, gente? Situações normais isso não serão feitas, mas você contratou ele para pintar uma casa que você vai alugar, aí serve. Ele falou assim, daqui um mês eu te entrego essa casa pintada. E daqui um mês você vai trabalhar de noite, pós-expediente, qualquer noite que quiser trabalhar, ele vai trabalhar 3 dias virados, assim, ele pode. Vocês vão ver que não existe relação de emprego, existe uma relação de trabalho. Relação de emprego, não. Relação de emprego, subordinação. Existe salário, né, que ele vai ganhar todo mês. Ele presta conta para você, ele tem que bater metas. Também tem ônus, né? Você tem que pagar ele, não é gratuito. E não é eventual. Todo mundo está lá, mês após mês, dia após dia, trabalhando para você. Relação de trabalho. É o gênero e conceito mais amplo. Refere-se a toda forma de prestação de serviço realizada por uma pessoa física ou jurídica mediante uma obrigação. Exemplos de relação: trabalho, trabalhador autônomo, freelancer, estagiário, trabalhador eventual, representante comercial, sócio que presta serviço na empresa, empregado, aí é espécie. Porque lembra que empregado tem uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é necessariamente de empregado. Características gerais. Não exige subordinação, nem habitualidade, nem pessoalidade. Pode haver ou não pagamento, aqui, em relação de trabalho, aí pode ser voluntário. Pode ser uma relação civil, comercial ou trabalhista. Relação de emprego. É uma espécie dentro do gênero de relação de trabalho. É a relação típica prevista na CLT e é mais restrita. Para existir relação de emprego, é obrigatório que estejam presentes simultaneamente os simples requisitos: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação e ser pessoa física. Aqui também é um ponto importante que eu esqueci de citar anteriormente. Por quê? Eu falei isso no começo da aula. Pessoa jurídica, não existe subordinação, existe prestação de serviço. Lá no começo da aula eu falei isso. Para existir a subordinação e configurar uma relação de emprego, precisa ser pessoa física, porque pessoa física, essa conta é subordinada, tem registro na CLT. Você não registra a pessoa jurídica na CLT, você vai um contrato de parceria, uma sociedade. Você não registra a pessoa física na CLT, por exemplo. Aqui, agora, nós vamos ver. Tinha travado aqui, gente. Terceirização e a responsabilidade das empresas. A terceirização no Brasil foi flexibilizada pelo STF e pela reforma trabalhista, podendo atingir atividade meio e atividade. Quem participa dessa terceirização? Empresa contratante, empresa terceirizada e trabalhador terceirizado.
Ok? O que é empresa contratante, gente? Vamos dar o exemplo aqui na minha cidade de uma empresa, uma multinacional, contrata empresas terceirizadas. Porque nós temos, aqui na minha cidade tem a CBMM, tem a CBMM contrata o quê? Uma empresa terceirizada para prestar serviços dentro da própria empresa, porque é uma multinacional, é enorme, e para demandar, para terceirizar certos tipos de atividade, ela contrata outra empresa. Por exemplo, eu não quero tomar conta da parte da limpeza, então eu vou contratar uma outra empresa que presta serviço de limpeza para estar o quê? Limpando a minha empresa. Entendeu? A CBN contrata uma empresa para limpar todo o espaço físico dela. E aí, essa empresa que oferece serviços de limpeza contrata um trabalhador para trabalhar de lá de quem? Ou seja, configurou uma terceirização do serviço e da responsabilidade. Terceirização e responsabilidade das empresas. Responsabilidade da empresa tomadora de serviços, a contratante. A súmula 331 do TST e recentes decisões do STF e STJ estabeleceram que a responsabilidade é subsidiária. O que isso aqui quer dizer? A tomadora responde pelos créditos trabalhistas não pagos pela terceirizada, se houver falha na fiscalização do contrato. Primeiro, cobra-se da empresa terceirizada. Se ela não pagar, quem paga é a tomadora. Vamos voltar aqui no exemplo que eu dei, né? Da CBMM. Aí a CBMM contratou uma empresa para esse serviço de limpeza. Aí o funcionário terceirizado foi trabalhar lá na CBMM. Só que esse funcionário não está recebendo, vamos supor, né? Ele não está sendo depositado o FGTS dele corretamente, não estão pagando, a empresa que a CBMM contratou não está pagando horas extras para esse funcionário, de jeito nenhum. E aí, esse funcionário entrou na justiça, olha, vocês estão me devendo horas extras, vocês não estão depositando o FGTS corretamente. E aí, essa empresa X, a gente botou o nome dela de X, a empresa X não tem dinheiro para pagar esse funcionário. Aí, o que esse funcionário faz? Fica no prejuízo? Não, porque ele estava prestando um serviço lá dentro da empresa da CBN. Aí, se a empresa X não teve condição, se a empresa X não teve condição de pagar, quem vai ser responsável por pagar? A CBN. Exemplos de verbas que a tomadora pode ter que pagar: salários atrasados, férias, 13º, salário, FGTS, multas rescisórias. A culpa da empresa tomadora. A súmula 331 vai falar sobre isso. Para que haja responsabilidade subsidiária, deve ficar comprovada a o que isso quer dizer? A falha na fiscalização das obrigações trabalhistas da terceirizada. Culpa ilegítima. O que é? Má escolha da empresa terceirizada, empresa sem capacidade financeira ou que já descumpre rotineiramente obrigações. E importante, o STF decidiu que não há responsabilidade automática.
mas que pode haver responsabilidade subsidiária se a tomadora não fiscalizar adequadamente. Pessoal, assim eu encerro a aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos na próxima aula.